Então, tem um artigo aqui a respeito do Brasil ser a segunda maior concentração de renda do mundo. 1% dos ricos concentram 28% da renda total do país, conforme ranking de desenvolvimento humano. O Brasil perde apenas para Catar em desigualdade de renda, onde 1% mais ricos concentram 29% da renda. O que eu tenho a dizer sobre isso é que o que importa é quanto dinheiro os pobres têm, não se os ricos são ricos. Por exemplo, tu tem um bilionário, um trilionário, tu pode ter a pessoa mais rica do mundo no Brasil e o resto da população pode ser pobre ou pode ser rica. E mesmo assim tu vai ter uma desigualdade muito grande, sem importar o quão pobre ou quão rico são os pobres, a classe mais inferior. Então, não, eu acho que desigualdade é propaganda, porque eles querem que no comunismo nem rico nem pobre tem muito. E isso é o que é ruim. E no comunismo eles querem que ninguém tenha nada, quase nada, ou seja só um grupo seleto de pessoas que tem. Então essa propaganda é para criar ódio na população e impedir ela de crescer, na minha opinião. Que a gente odeia os ricos, porque o que tu quer é que os pobres se tornem ricos. Não que os ricos se tornem pobres. Quando tu tira o dinheiro dos ricos, tu está criando mais problema. Tu não está resolvendo. Tu não está tu não está ajudando os pobres quando tu tira o dinheiro dos ricos. Tu tem que dar o dinheiro para os pobres. Não se exclui uma coisa da outra. Quanto mais ódio a população tem, mais ela se torna comunista e mais poder ela dá pro governo, que é dominado pelos ricos, né? O governo aqui é dominado pelos ricos. Então isso aí pra mim é uma propaganda. Vamos ler aqui então. A concentração de renda no Brasil continua sendo uma das mais altas do mundo, conforme o relatório de desenvolvimento humano RDH da Organização das Nações Unidas, ONU. Divulgado nessa segunda-feira, 9, o Brasil está em segundo lugar em má distribuição de renda entre sua população, atrás apenas de Catar, quando analisados 1% mais ricos. Então, é a ONU de novo com essas propagandas, né? A ONU é sempre com as propagandas, né? Vamos ler mais aqui então. Em terceiro lugar está o Chile, com 23,7% de concentração de renda total nas mãos da parcela 1% mais rica da população. Entre outros vizinhos do Brasil, no top 20, está também a Colômbia, com 20,5%. Os Estados Unidos e a Rússia concentram 20,2% da renda total nas mãos dos 1% mais ricos. Tu vai ver, a diferença é o que? 8% entre o Brasil e os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o pobre vive muito melhor do que no Brasil, pelo menos na minha opinião, do que eu vi. O pobre nos Estados Unidos não passa fome. No Brasil também não passa tanta fome, mas lá o pobre vive bem melhor do que no Brasil, eu acho. Lá o pobre tem roupa, tem comida, tem muita doação, porque é um país rico, né? Pouco importa se tem o Google lá, o Amazon, que são extremamente ricos. O que importa é se o pobre tá rico ou pobre, né? Tu quer elevar os pobres. Então vamos ver mais um pouco aqui. O relatório considera todos os países
para os quais a ONU tem dados disponíveis no período de 2010 a 2017 e adota a informação mais recente para cada país. Organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o documento considera uma série de índices, e não apenas a distribuição de renda, para chegar ao conceito de desigualdade social. Então tem os rankings aqui, Catar, Chile, o Irã lá embaixo, e vamos ver mais aqui então. Comparação com os BRICS. O Brasil é o país com maior concentração de renda quando comparado com os países do grupo de países em desenvolvimento dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Índia aparece no ranking com 21,3% da renda total nas mãos dos 1% mais ricos. A Rússia está com 20,2% e a África do Sul deixa 19,2% da sua renda total com os 1% mais ricos. Enquanto isso, a China é o país dos BRICS com menor concentração nesse sentido, com 13,9%. E a China também é um dos países que mais tem pobres, né? Lá, o pessoal, às vezes, vários locais lá, eles passam fome, né? Por isso que eles têm que ir para a cidade e tal. Aqui também acontece, mas lá muito mais, né? Lá tem trabalho escravo, tem todo tipo de problema social, né? Mas isso aí esse artigo aí não passa de um artigo marxista comunista, né? O que diz o marxismo? É a luta entre as classes, entre os ricos e os pobres, né? E isso marxismo é comunismo, né? Eles querem destruir os ricos. Mas quando tu destrói os ricos, aí o que acontece? Ou fica todo mundo pobre, ou alguns pobres vão crescer de novo e vão se tornar os novos ricos. E o que se criou disso aí? Nada, só destruiu a sociedade. Vamos ler mais então. O Brasil perde posição em ranking do IDH. O Brasil ficou na 7ª, 9ª posição do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, medido anualmente. O IDH vai de 0 a 1, quanto maior, mais desenvolvido o país, e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. Neste ano, o Brasil alcançou o IDH de 0,761, com uma pequena melhora de 0,001 em relação ao ano passado. Então, essas listas que eles criam, isso aí é só para achacar o país, para dizer, teu país não tá de acordo com o comunismo, né? Porque vai ver, nessa lista daqui, nem aparece Cuba na lista dos mais desiguais. E Cuba é um inferno lá, eles não têm onde a casa deles estão tudo caindo aos pedaços e tal. Venezuela também não está nessa lista dos mais desiguais. E Venezuela, todo mundo sabe que a Venezuela talvez é pior que Cuba até agora, né? É horrível. E o que adianta tu colocar todo mundo por baixo? Todo mundo pobre? Não adianta nada, né? Só destruiu a sociedade, quer dizer, uma porcaria. Vamos ler mais aqui, ó. Na classificação da ONU, o Brasil segue no grupo dos que têm alto desenvolvimento humano. A escala classifica os países analisados com IDH muito alto, médio e baixo. Apesar do leve aumento, o Brasil caiu uma posição no ranking mundial em relação à publicação anterior, passando da 7ª, 8ª para a 7ª, 9ª posição. Então aqui tem o ranking de desenvolvimento humano. Então dos países que são mais altos seria Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália, Islândia. E países próximos da faixa do Brasil seria a Bósnia, o México, a Tailândia, Granada, Colômbia, Armênia
e a Argélia e a Macedônia. Então, eu acho um absurdo isso que... E desenvolvimento baixo também teria na lista, seria Burundi, Sudão do Sul, Chad, República Centro-Africana e Nigéria. Não tem quase nenhum país comunista aqui da lista. Mesmo esses países comunistas sendo terríveis de se viver. Né? Então é isso. Pra mim isso é propaganda só pra... uma desinformação, né? Uma propaganda para deixar a população revoltada ao invés de trabalhar e não adiciona nada à sociedade, na minha opinião. Deixe seu comentário aí. Obrigado por assistir. É isso aí.